Olá, vamos esperar alguém, vamos esperar alguém. Olá, Ana! Olá, Morganinha linda! Bom te ver aqui. Esperar um pouquinho de gente chegar pra gente chamar o nosso convidado maravilhoso. Hoje na nossa live de como escolher um espumante que é o favorito, né? Gente, só gente galera massa entrando aqui. Enfim, então é isso, galera. Vamos lá, vamos começar. Já temos pessoas maravilhosas aqui prontas para saberem exatamente como é que escolhemos um espumante. E hoje eu chamei de novo nosso amor Felipe Prigol, grande sommelier que a gente conhece, para desvendar esse mistério. Então vamos chamar ele aí? Deixa eu ver aqui. E, gente, fica à vontade de mandar pergunta, viu? Dúvida de todo mundo. Aí, Felipe! Olá, Olá! Kelly. Tudo Tudo bem? bem? Tudo ótimo. E você? Tudo tranquilo aqui, bom te ver. Obrigada, como sempre, tá por aqui. Da mesma forma, obrigado pelo convite. Cenário Sempre. novo Pois é, achei um novo e cenário bacana. aí, escondido. Eu falei, haha, acho que eu vou Super adotar esse lugar convidativo aí. aqui. Pois é, vem tomar um vinho aqui. Maravilha. De onde você está falando hoje, Kelly? Hoje eu tô em Atlanta. Uau, Visitando a família e compartilhando deliciosos vinhos, né? Só motivos para celebrar. excelente. E o tempo, como está por aí? Quente ou frio? Tá começando o outono, né? Então você já começa a ver as folhas mudando de cor, mas hoje à tarde estava uma delícia, tipo uns 25 graus. Excelente para um espumante, né? Não, total, total, super agradável, super agradável. Então, gente, Excelente. eu tô aqui com meu amigo aqui, de novo, né? Felipe Prigol, sommelier há mais de 15 anos, treina equipes em todo o país. Há 10 anos ele fundou a My Winery importadora e hoje ele é referência quando se fala em vinhos. Felipe, bem-vindo. Poxa, que responsabilidade, hein, Kelly? Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. É, pensamos aí em todos que estão nos acompanhando, né, Kelly? A ideia é trocar um pouco de experiências, especialmente sobre espumantes, né? O que Sim, muitas pessoas têm dúvidas ou gera muita curiosidade, na verdade. é isso. Em- Então, Felipe, ma- responde isso pra gente. Eu vou deixar você aí nesse campo para nos guiar nesse oceano de bolhas, não é? Maravilha. Bom, assim, acho que você interagiu bastante com quem acompanha Vinho no Lago, né, Kelly? Qual que seria a maior curiosidade, assim, no seu entendimento das pessoas, dos consumidores, dos clientes Vinho no Lago, né? Lembrando que Vinho no Lago tem uma operação super interessante de vinhos em Brasília, super charmosa o conceito, o serviço de muita qualidade. E assim, se você quiser Obrigada. me pontuar, Kelly, o que o pessoal tem perguntado, os clientes, né, sobre espumantes, a gente vai direcionando as dúvidas. Não, a principal que eu sempre recebo é qual a diferença de Brut branco, Brut rosé e Moscatel. Maravilha. Ó, excelente. Bom, para responder, Kelly, essa pergunta, eu gostaria de dar alguns passos para trás e entender um pouco, né, no detalhe a questão de espumante, champanhe, cava, prosecco. A gente escuta muito essas perguntas no mercado e eu acho que clarificando esses pontos vai ficar muito mais fácil para nós entendermos a categoria Brut, categoria Moscatel e o estilo Brut branco, Brut rosé. Pode ser? Maravilha. Bom, falando em espumante, os Goldens aqui ficaram até ansiosos, viu? Ai, tô ouvindo.
Começaram a latir. Maravilha. Bom, espumante ele é um vinho gasificado. Ele tem a presença que é do gás carbônico, que é natural, é fruto da fermentação, a segunda fermentação. Nós temos, assim, dando uma pincelada geral, o champanhe, que é um espumante elaborado na região de Champagne, na França, segue um critério técnico muito específico na elaboração, que é o método tradicional. A segunda fermentação ela vai acontecer dentro da própria garrafa. O produtor pode escolher apenas uvas que são designadas pela denominação de origem, enfim. E é um produto consumido globalmente, o champanhe. Nós temos o cava. O cava ele é um espumante espanhol elaborado pelo mesmo método do champanhe, que é o método tradicional, porém na Catalunha, na Espanha. Ele usa uvas autóctones, né, da Catalunha, que é a Parelhada, a Xarel·lo e a Macabeu. Temos o Prosecco, que é um espumante italiano, elaborado em Valdobbiadene, na Itália, pelo método Asti. A fermentação é interrompida e tem estilos específicos. Temos o Sparkling Wine, ou espumante, que ele é elaborado de maneira global, África do Sul, Estados Unidos, Brasil. E vale lembrar que o Brasil é uma referência na elaboração do espumante. Como a gente falou, recapitulando, espumante é um vinho com a presença do gás carbônico, que é diferente do lambrusco. O lambrusco é um vinho gasificado, é injetado o gás carbônico no lambrusco, que tem o seu apelo, tem o seu público também e a sua qualidade, é claro. Então, voltando na questão do espumante, pode-se elaborar espumante por dois métodos, Kelly. O que é chamado de método Charmat, onde vai acontecer uma segunda fermentação numa autoclave, que é um tanque de aço inox, com uma capacidade grande de armazenamento, onde acontece a segunda fermentação, média 220 mil litros. Então, o enólogo, o produtor, ele insere lá o vinho base, coloca leveduras e estimula a segunda fermentação. O tanque é fechado, mantém a presença do gás carbônico. Ou pode ser elaborado o espumante pelo método tradicional, que é o mesmo método do champanhe. Ou seja, o que o produtor faz? Ele insere na garrafa um vinho base, coloca leveduras selecionadas e vai deixar esse espumante repousando por um tempo, um período mínimo de 12 meses, onde vai acontecer a segunda fermentação dentro da própria garrafa. Feito isso, é removido as leveduras mortas que se decompõem na ponta ali da garrafa e insere-se um licor de expedição que vai definir o estilo. Então hoje nós vamos degustar, até vou dar um teaser aqui, o Casari Brut Branco, daqui uns minutinhos. Ele é elaborado pelo método Charmat. Esse método que, como a gente comentou, a segunda fermentação acontece em tanques de aço inox. Você deve ter alguma coisa por aí também, eu imagino. Você acha que eu ia perder a chance? Uau! Casari Brut Branco também. Nossa. Excelente. A gente pode até falar um pouco mais do produto, assim, à medida que a gente for degustando, né, Kelly? Mas claro, também queria deixar à vontade aqui e agradecer, inclusive, a presença de todos que estão entrando e acompanhando. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, fiquem à vontade. Essa live é para vocês, consumidores e pessoas que gostam de vinhos aí. Fiquem bem à vontade. Então, Kelly, o método Charmat elabora espumantes mais frescos, né? O Brasil ele é uma referência hoje na elaboração de espumante, porque na Serra Gaúcha, onde hoje está concentrada a maior parte da produção de vinhos do Brasil, em torno de 90% dos vinhos elaborados no Brasil provém da Serra Gaúcha, tem um microclima específico, ideal, muito bom para cultivo de uvas brancas, especialmente a Chardonnay, que é a uva branca base da elaboração de espumantes e também do champanhe. A Chardonnay ela costuma conferir corpo e estrutura. E geralmente o produtor ele colhe ela no estágio inicial de amadurecimento, para que ela tenha mais acidez, mais estrutura. Então, na Serra Gaúcha a gente tem esse microclima. O Charmat aí vai fermentar a segunda, a fermentação dentro da própria garrafa, ele vai ter sempre como característica bastante frescor, né, que é a característica do Charmat. Aí, né, respondendo a sua pergunta que muitas pessoas
tem, a dúvida de muitos, né? O que é Brut, o que é Moscatel, o que é Demi-Sec, o que é Nature, o que é Brut Rosé. São categorias, Kelly, são estilos de espumante relacionado à quantidade de açúcar residual por litro. Por exemplo, para ser classificado como Nature, um espumante ele tem que ter até 3 gramas de açúcar residual por litro. Na sequência, nós temos o Extra Brut, que ele vai ter entre 3 e 8 gramas de açúcar residual por litro. Dando sequência, a categoria Brut. Brut, o espumante ele tem que ter entre 8,1 e 15 gramas de açúcar residual por litro. Então, Brut é um dos estilos mais consumidos, assim como o Moscatel. O Moscatel, Kelly, ele tem que ter acima de 60 gramas de açúcar residual por litro para ser considerado um Moscatel. Então, a fermentação ela é interrompida. E isso vai definir a categoria. Eu vou, inclusive, abrir o Brut branco aqui, se você me permitir, para a gente ter o produto na taça e falar um pouco mais sobre ele. Essa é a minha parte favorita. Uau, excelente. Até eu acho que é interessante, se você estiver de acordo, Kelly, explicar o passo a passo da abertura, né, aproveitando a oportunidade aqui de um espumante. Deixa eu te copiar. O que você acha? Claro, Perfeito, vamos lá. E aí eu vou te seguindo. Excelente. Bom, aqui, Kelly, ele é um Brut branco. Brut branco porque ele tem, na maioria das uvas, aqui no caso, 100% de uvas brancas. Se ele tivesse, na grande maioria, uvas rosés, ele seria um Brut rosé. Então, o espumante, ele, como a gente comentou, ele tem a presença do gás carbônico, que é natural. A pressão aqui, ela é grande na garrafa. Ela vai equivaler, na média, a 2 pneus. Então, o que o produtor, geralmente, o que o produtor faz? Existe essa cápsula, que além de embelezar a garrafa, ela protege a rolha de fungos, bactérias. O que nós sempre sugerimos? Deixar a garrafa estática na mesa, por exemplo, uma na superfície plana. E aqui, Kelly, tem um picote, geralmente, que vem na ponta. Então, o que a gente faz? A gente puxa esse picote com a garrafa estática e fazemos isto. Removemos a parte. Exatamente. Isto. Aí, muito bem. Só puxar ele. Isso, pode puxar. Perfeito. Às vezes ele corta e corta. Aí Enfim. fica a outra ponta, mas é só tirar essa parte. Ótimo. Só tirar isto. Excelente. Removido. Muito bem. Maravilha. Aqui, Kelly, nós temos a rolha com o que é chamado de gaiola, que é essa parte metálica. Se não houvesse essa parte metálica, a função dela é prender a rolha. Se ela não estivesse aqui, a rolha poderia estourar a qualquer momento, muitas vezes no transporte, na armazenagem. Então, ela está segurando a rolha. Qual é a nossa sugestão? Colocar o dedo de apoio e só depois soltar a gaiola, porque muitas vezes, é comum ver isso, quando nós soltamos a gaiola, a rolha pode estourar. Isso pode machucar alguém, pode danificar algo. Então, é sempre bom ter um paninho de serviço, né? A gente vai fazer o seguinte, eu vou soltar aqui a gaiola com o meu polegar pressionando. Por quê? Se eu remover a gaiola, se a rolha se precipitar, o meu polegar ele consegue controlar. Quer me acompanhar ou prefere que eu já abra por aqui? Eu vou com você. Maravilha. Ó. Excelente. Uau. Ótimo. Aí ela vai ficar apenas solta. Isso. Ótimo. Aí o que nós fazemos, Kelly? Fecha a mão aqui e coloca a outra mão na base da garrafa. Isso. E agora, com firmeza, sugiro que a gente só tome um pouco de cuidado, porque a mão que está embaixo ela vai ser pressionada. Muitas vezes, se não estiver atento, a garrafa dispara para o chão. Não, eu acho que eu vou fazer assim. Perfeito. Então você só faz um giro com a base da garrafa e a rolha ela vai se precipitar, ela vai sair. E aí a gente só controla a força. Tadá! Uau, parabéns! Sensacional, excelente. Removemos a garrafa, mantendo o gás carbônico. Vale lembrar que é sempre muito lúdico, muitas vezes o consumidor final. Inclusive, obrigado, Vânia, que está nos acompanhando aqui. Um prazer tê-la conosco.
o consumidor final gosta do estouro, do barulho. Na Fórmula 1 a gente acompanha no pódio estourar a garrafa. Cada um abre como quer, né? Consome Sim. como gosta. A gente sempre costuma deixar as pessoas bem à vontade. Mas quando estoura, você acaba perdendo um pouco do gás carbônico. Muitas vezes você pode estourar e fazer rapidamente isso, o gás carbônico ele vai ficar na garrafa. Maravilha, estamos com ele aberto, vamos chegar na hora mais importante, que é colocá-lo na taça. Eu tenho aqui, Kelly, 2 estilos de taça que eu já vou explicar o porquê dessas taças. E aí vai ficar até mais fácil esclarecer a questão do Brute branco. Então, qual é o objetivo? Olha que interessante um detalhe. Se eu colocar na taça rapidamente, a espuma ela vai transbordar. Quando nós colocamos um pouco na taça, giramos o espumante pela taça e depois colocamos ele vai espumar menos. Por quê? Existe uma diferença grande entre a temperatura do espumante, que aqui ele está super gelado, ele está na faixa aí de talvez 8, 10 graus, e a taça está um pouco quente. Então, quando nós colocamos direto, ele transborda. Quando nós colocamos um pouco e giramos pela taça, dificilmente ele vai espumar. Então, eu vou servir aqui o Brute branco, o Casari, nas 2 taças, enquanto você também imagina que está servindo. Vou colocar ele de volta aqui na champanheira para ele não perder temperatura. O espumante, né, Cali, vale lembrar, ele é muito bom sempre gelado, bem geladinho, abaixo de 10 graus. E aqui eu tenho o Brute branco na taça. Então, focando um pouco mais na questão do Brute branco, é uma categoria. Ele tem aqui, recapitulando, entre 8,5 e 15 gramas de açúcar residual. No caso do Casari, que ele é um espumante brasileiro elaborado na Serra Gaúcha, ele vai ter, em média, 12,4 gramas de açúcar residual por litro. Ele Kelly, um corte de 2 uvas brancas e uma uva tinta. Ele tem 60% de uvas Chardonnay, que é uma uva branca, 20% de uvas Riesling, que é uma uva branca, e 20% de uvas Pinot Noir, que é uma uva tinta. Então ele vai ter uma coloração clara, branco, porque a predominância são uvas brancas. Nós temos também no portfólio o Casari Brut Rosé, que ele leva 60% de uvas Pinot Noir, por isso que ele tem uma coloração levemente rosada. Então, para nós recapitularmos o tema principal da nossa live, das perguntas que surgiram, das discussões, Brut é uma categoria de espumante que é relacionado à quantidade de açúcar residual, assim como o Moscatel. Para ser Brut, entre 8,1 grama de açúcar residual a 15 gramas, Moscatel acima de 60 gramas. Brut branco, predominância de uvas brancas. Brut rosé, predominância de uvas tintas. De modo geral, Kelly, os Bruts brancos, eles têm uma acidez mais presente, eles vão remeter sempre aromas que lembram frutas brancas, maçã, pera, abacaxi. O Brut Rosé, ele tende a ter uma acidez um pouco mais baixa, mais peso no paladar e algo que remeta a frutas vermelhas no olfato. Gostaria da sua opinião aqui no Brut branco. O que você sente no nariz? O que ele remete? Eu sinto que é hora de eu tomar um sip. Maravilha, fica à vontade. Perfeito, O Felipe. que você achou? Não, abacaxi, Excelente. a pera que você fala. Pera. Isso, até é interessante, assim, na questão técnica, Kelly. E, assim, me interrompa se tiver alguma pergunta, eu confesso que não estou conseguindo acompanhar Eu acho que por eu vou aqui. te dar mais um minutinho, aí eu vou dar uma olhada Perfeito. aqui se tem perguntas e a Maravilha. gente... Tá bom? Ótimo. Eu queria só aproveitar o gancho e comentar sobre a análise sensorial de espumantes, que eu acho que isso é de extrema importância. Para avaliar a qualidade de qualquer espumante, nós vamos focar em 3 pontos. Primeiro, análise visual. A cor tem que ser sempre límpida e nós temos que ter sempre brilho. Também é possível visualizar a dispersão da perlagem. Na sua taça aparece aqui também, que são as borbulhas. Então, as borbulhas são finas e prolongadas. Isso é um sinônimo de qualidade.
muitas vezes não é possível visualizar a perlagem na taça por algum motivo. Muitas vezes ficou algum resíduo na taça que não é nem visível ao olho nu e inibe a dispersão da perlagem. Isso não afeta a qualidade do espumante, porque eu vou sempre sentir a presença das borbulhas do gás carbônico no paladar. Então, primeiro ponto, análise visual. Segundo, olfato, que é algo muito rico. E é muito pessoal, é isso que você sentiu, o que cada um sente, é relacionado à memória olfativa. Para mim, Kelly, ele lembra muito fruta branca fresca. Maçã verde é muito nítido, pera, abacaxi. Até na análise sensorial eu vou explicar um pouquinho por que eu tenho essas duas taças aqui. Eu gosto muito em casa de essa aqui é desculpa, primeiro, essa aqui é uma taça flute, que é uma taça tradicional no uso do espumante. Ela vai direcionar os aromas para o meu nariz e quando eu coloco em boca, ela direciona o espumante para o centro da língua. Por que eu gosto muito de usar esse perfil de taça? Porque ele vai valorizar muito mais, na minha opinião, os aromas. Você sente com maior amplitude e quando você coloca em boca, ele vai espalhar muito mais o espumante no paladar. Ele toma conta. E nesse momento entra o segundo ponto que a gente vai... Desculpa, o terceiro ponto que nós vamos avaliar, que é a sensação em boca. Então, primeiro a visão, nariz, né? E segundo, o paladar. O que é importante no espumante? Avaliar a percepção de volume. Qualquer espumante ou champanhe de qualidade, ele tem que ter volume. A multiplicação nas borbulhas no paladar. Aqui o que eu senti, ele preencheu a minha boca secou, eu senti uma salivação, que é a questão da acidez, que é muito positiva, e ele perdura um tempo no paladar. Então, leve e fresco. Eu degustaria esse espumante aqui sem acompanhamento, com bate-papo, um happy hour, com acompanhamento, com queijos, entradinhas, ele tem acidez, ele vai bem com a proteína branca, com a proteína vermelha, pode ir para a mesa, como quiser. Então, Falando em concordando com você degustação, aí. as Goldens concordaram aqui com o comentário. Então, super fresco, super leve, né? E vai bem, na minha opinião, assim, com qualquer ocasião, super convidativo. O que você achou dele no paladar? Não, o que você falou do jeito que preenche a boca, né, com a perlagem, é como se ele navegasse, né, tivesse uma história, um timeline no seu, do momento que você coloca na boca até você passar por trás. Ótimo. Eu fico feliz de ouvir, assim, vinho que ele é interpretação, né? Não adianta nós falarmos muito da questão técnica, o que ele remete, etc. Como eu comentei na live anterior, como profissional eu procuro muito distinguir a qualidade, assim, o vinho tem que ter qualidade, tem que ser bem feito e tem que entregar o que ele custa. Feito isso é gosto e é interpretação, é o que eu sinto quando eu estou degustando o vinho, o que ele instiga no meu olfato, no meu paladar, é experiência. Claro que é uma Mas eu bebida acho, alcoólica, tem que ser consumida em moderação, né? Vale mas sempre lembrar. desculpa te interromper, mas é essencial, na verdade, de poder degustar isso com a sua informação. O jeito que eu passo a apreciar a bebida passa para um outro nível, entendeu? Mas deixa eu Obrigado. dar uma olhadinha aqui, deixa eu ver se saiu alguma Claro. perguntinha. Só um minutinho. Eu acho que eu vi umas duas ou uma aqui. Ó, fala de novo, por favor, quantos de açúcar no Brut, enquanto eu procuro a outra pergunta. Maravilha. No Brut é uma categoria que ele deve conter, pela legislação, entre 8,1 grama de açúcar residual por litro a 15 gramas de açúcar residual por litro. Essa é a gramatura estipulada pela legislação do Brasil para que ele seja Brut. O produtor aí pode colocar dentro dessa faixa o que ele desejar, né? Deixar aqui no caso do Casario, como a gente comentou, na faixa de 12,4 gramas na média de açúcar residual por litro. Tem uma outra pergunta aqui de açúcar também, mas o Felipe mencionou isso no início da live. Vou deixar ela no nosso perfil. Você Perfeito. qualquer um pode voltar e reassistir.
mas eu tô vendo uma aqui, falando nas classificações Brut, Moscatel, e na quantidade de açúcar residual, esse açúcar é necessariamente frutose? Na verdade sim, porque ele provém da própria uva, ele não é adicionado ao espumante no caso, então ele é residual. A Uhum. fermentação ela é controlada, ela vai ser interrompida. Por exemplo, no caso do moscatel, ele tem até 60 gramas de açúcar residual, no mínimo, né, 60 gramas de açúcar residual por litro. O que acontece para que chegue nessa gramatura? O produtor ele interrompe a fermentação. Então, quando a fermentação é interrompida, ele vai manter mais açúcar residual. Claro que no moscatel, a uva principal é a moscato, que é uma Uhum. uva que tem mais açúcar residual. Então, os moscatéis eles vão ter um teor alcoólico mais baixo, de modo geral, entre 7 e 8,5 na média, onde a fermentação ela é interrompida e ele vai manter mais açúcar residual, açúcar que vem da própria uva, né, frutose no caso. Tem uma outra aqui. Há algum espumante que não tem a presença de frutose, que essa é totalmente eliminada na fermentação? Eu recomendo, na verdade, assim, os natures, porque o nature, ele é um espumante que ele pode ter até 3 gramas de açúcar residual por litro. Então ele Uhum. vai ter o mínimo de frutose, porém vai ter ainda um pouco. Dependendo do produtor, ele deixa zero ou próximo do zero. A legislação vai permitir até 3. Então a sugestão é para que os consumidores, no caso, procurem a categoria nature. E tem como saber quantas calorias por taça Tem, na média, assim, tem que buscar a informação técnica do de cada produtor, né? um? No caso de quantas calorias, na média, o espumante vai ter por taça. Confesso que aqui eu não vou saber precisar em número de caloria quanto que cada taça vai ter, mas depois a gente pode divulgar para as pessoas que acompanham o Vinho no Lago exatamente o número aproximado de calorias por taça, né? Maravilha. Felipe, tchim, meu amigo. Amo Kelly, sempre que muito você está obrigado. aqui esclarecendo as nossas dúvidas. Você, como sempre, é um superstar no meu coração e agora espero na comunidade Vinho do Lago. Obrigado mais uma vez por sua Obrigado. presença, trazer a sua expertise e eu espero que vocês tenham gostado. Acena para mim, fala um alô se vocês Aí. gostaram. Coloca uma mensagenzinha aí embaixo só para a gente poder concluir essa noite. E eu queria muito, Felipe, te agradecer de coração de você estar com a gente. Maravilha, Kelly. Eu que agradeço você e a equipe do Vinho no Lago pela iniciativa. O tempo realmente é curto, propositalmente, para que a gente não tome muito espaço da vida das pessoas e leve um pouco de informação assim pontual. Então, parabéns pela iniciativa, obrigado pela oportunidade. Caso alguém tenha alguma dúvida ou algo que ficou não muito claro, fiquem à vontade para entrar em contato, nós estamos à disposição. Espero E que vai todos lá e sempre segue celebrem algo você, com né, Felipe? espumante. Lembrar de ir Maravilha. lá seguir você, Uhum. Felipe Prigol. Eu sempre falo isso errado. Incrível, Ó, Felipe. Sempre dá uma não, a tremida gente está à na hora que eu vou falar disposição. seu sobrenome. Igual, até a Grace entrou por aqui agora, viu? Tem que provar Então, o eu tô casar aí, Grace. vendo. Obrigado. E também, Kelly, eu gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam, todos que seguem a My Wine, seguem o meu perfil no Instagram, você, o Vinho do Lago. Muito obrigado e um tchim-tchim Tchim, meu de amor. Goiânia para Atlanta. Atlanta, Tchim-tchim. beijos, boa Muito noite. obrigado. Um beijo. Tchau, tchau. Obrigado Obrigada, a todos. gente. Boa noite. Tchau, tchau.